Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 19 de dezembro, dessa vez com meu amigo colega Pedro Camata, para a gente passar aqui pelas principais notícias dessa semana. Lá fora, a gente teve decisão de juros no Japão, tá? É importante porque durante muitíssimo tempo, mais de década, o Japão foi a principal fonte de financiamento global. Juros no Japão eram muito baixos, inclusive negativos. E isso fazia com que o mundo inteiro pegasse emprestado dinheiro no Japão para poder aplicar em outro lugar. Há um ano e meio, mais ou menos, a panorama de juros do Japão já vem se invertendo, né? Os juros lá vêm uma trajetória ascendente. Nessa semana a gente teve decisão e foi um aumento de 0,25% nos juros, indo para o patamar de 0,75%. Era amplamente esperado, tá? Mas ainda assim ele continua fazendo impactos nessa diferença entre as moedas, mas menos do que fazia um ano atrás, já que era amplamente esperado. Passando para os Estados Unidos, a gente teve uma série de dados de mercado de trabalho e inflação saindo lá. Uma série de dados daqueles que estavam atrasados devido à paralisação do governo americano. Então eles têm que ser lidos com cuidado, afinal de contas a qualidade da coleta de dados não foi lá muito alta. Tá? Falando aqui de mercado de trabalho, se você juntar outubro e novembro, a gente teve destruição na casa dos 40, 50 mil vagas de trabalho no mercado de trabalho americano. Entretanto, quando você quebra entre setor público e setor privado, você vê que o setor privado criou vagas enquanto o setor público destruiu. E essa destruição de vagas do setor público é de um programa de demissão lá do início do mandato do Trump, ainda sob o Doge, né, do Elon Musk. Então não era algo que é um impacto novo, né? Era simplesmente algo que foi contratado lá atrás. Então esses números têm que ser lidos com cuidado. O outro número que tem que ser lido com cuidado é o CPI, inflação ao consumidor, que veio abaixo do esperado, em queda, né? A inflação em 12 meses tem 2,7%. Entretanto, por que a gente fala que tem que ler com cuidado? Como a coleta não foi feita de uma maneira ideal, né, nas condições ideais, eles não liberaram a inflação mensal, apenas nos últimos 12 meses. Isso não impediu o mercado de comemorar, né, a inflação abaixo do esperado, né, Camata? Como você já vai falar aqui daqui a pouquinho. E por fim, a gente também teve os PMIs, né, que são pesquisas para tentar capturar o sentimento da atividade à frente. E eles vieram aqui ainda num patamar positivo, mas mostrando aqui uma queda marginal também na perspectiva de crescimento. Como é que o mercado reagiu a esse pacotão de dados que saiu, Kamata? Perfeitamente. Dando tom a essas duas questões, principalmente o juros lá no Japão, que há algum período atrás isso traria muita volatilidade, o que não foi o que aconteceu dessa vez, e com esses dados que estavam represados, dando mais um direcional para a Bolsa, a gente viu ali uma semana de movimentos modestos. O S&P com uma leve correção ali de praticamente 0,01%, praticamente estável, então a semana foi para digerir os dados, mas não tanta reação ali nas estoques, mas quando a gente vai ver o lado da Nasdaq, que estava apresentando mais volatilidade, semanas passadas de correção, a gente teve uma semana de alta ali, 0,4%, uma alta modesta, mas aqui a dá bastante relevância, né? Depois das correções que a gente passou nas últimas semanas ali, esse movimento é muito importante ali para as empresas que têm essa maior situação sensível a essa questão de ter esse CAPEX um pouco mais estendido e também um pouco mais inflado para frente. No DXY a gente ficou também praticamente estável, 0,2% de alta. Essa cesta, que é o dólar frente às principais moedas mundo afora, e nos 10 anos a gente teve um movimento ali que já foi mais um pouco importante, né? De ser quando a gente corrige ali os 4 bips. A gente começa a semana ali próximo do 4,18 e fechando ali próximo do 4,14. Um movimento um pouco mais expressivo e característico no dado da semana. E aí, como é que a gente ficou do lado de cá, né? Aqui a gente teve pouco dado, o principal dado econômico foi o IBCBR, né, que é uma proxy aqui do PIB, e vem trazendo com mais um dado confirmando a tendência que a gente vem observando em já alguns vários meses. Né? A economia brasileira está num ritmo de desaceleração. Não é recessão, tá, pessoal? Nosso crescimento estava positivo, passamos por vários anos depois da pandemia com o crescimento surpreendendo para cima. Finalmente a economia vem sentindo um pouquinho desses juros que está bastante elevado, né? E vai perdendo um pouquinho de ritmo. O IBCBR confirma exatamente isso. Mas o que aconteceu de mais importante essa semana aqui no Brasil foi no campo político, né? Na semana passada a gente teve o anúncio do Flávio Bolsonaro como candidato. Essa semana a gente teve a primeira pesquisa que o período completo, né, de coleta da pesquisa foi após o anúncio do Flávio como candidato. Então ela captura, né, já esse novo cenário. E o que ela mostra? Ela mostra um Flávio favorito para passar para o segundo turno, né, junto ao incumbente, o Lula, mas com uma rejeição muito alta e perdendo, tá, no cenário do segundo turno para o presidente Lula. O mercado não gostou disso, afinal de contas, o que mais preocupa o mercado hoje é a solução do nosso problema fiscal, que
mercado interpreta que também passa por uma solução política de alternância do poder no ano que vem. E o Flávio, apesar de ser um candidato muito forte para passar no primeiro turno, o que a pesquisa nos mostra é que ele tem probabilidades menores do que os outros candidatos da centro-direita para poder vencer no segundo turno, o que diminui a probabilidade de a gente ter uma solução feliz, né, para o nosso risco fiscal, né? E aí o mercado também reagiu de acordo, né, Pedro? Perfeitamente. Essa divulgação, por mais que parecia ser uma solução pró-mercado, o mercado ele não digeriu ela muito bem, uma vez da fraqueza que a gente poderia enxergar ali nesse segundo turno. A reação nas bolsas, elas foram todas direcionadas, generalizadas ali para baixo. A gente foi o Ibov caindo de seu 1%, a queda principal foi ali em ativos que também tem essa maior sensibilidade do caixa quanto à sua questão de dívida também, então a gente veria esse fiscal, essa reação que a gente viu no fiscal, então prejudicando ali principalmente índice de moradia, essas empresas ligadas à moradia que tem essa maior dívida, às vezes mais alongada, e principalmente também no small caps. A gente vai ver o índice de small caindo 2,5% só nessa semana, digerindo tudo isso que parecia que estava ali encaminhado esse ano de 2026, mas aqui a gente ainda bem próximo ali dessa evolução positiva, essa valorização que a gente teve no ano, né? Então a gente pode entender como uma correção aqui, né? E no lado do dólar a reação foi a mesma, mesmo assim, a se enxergar, né, no momento de poder a gente prejudicar o nosso fiscal, a gente teve uma alta no dólar ali próximo de 1,7%. Aqui a gente já superando aquela barreira dos 5,50, né, Liceu, que a gente já ficava um tempo ali distante dela, a gente se aproximando agora dos 5,50, 5,51, e aí eu acho que a gente tem que virar e ver como é que ficam para as próximas semanas. Semana que vem, né, semana de Natal, vai ser uma semana muitíssimo esvaziada, o mercado agora já está ficando com pouca liquidez, né, um volume de negociação baixo. Semana que vem isso vai se acentuar, vai ser uma semana bastante esvaziada, tanto em movimentação de mercado quanto em dados econômicos. A gente vai ter principais dados. IPCA 15 aqui no Brasil, esse dado é importante, principalmente para a decisão de juros que vai acontecer em janeiro, né, aqui no Brasil, se a gente tem uma possibilidade de cortar os juros em janeiro ou não. E lá fora nos Estados Unidos, confiança do consumidor. Semana que vem nós não veremos, tá? Devido ao feriado de Natal, mas a gente volta no início da semana seguinte, para não fazer o fechamento semanal, para fazer o fechamento anual de mercado, edição especial, e vemos vocês lá. Uma boa festa a todo mundo, Feliz Natal, que Deus abençoe todas as suas famílias. Turma, um Feliz Natal e a gente se vê por aqui.